Oi, pessoal, tudo bem? Vamos começar hoje uma conversa muito bacana, que é sobre o brincar, né? E aí, eu queria que vocês, quando entrassem hoje, quem quiser fazer pergunta, na barrinha de baixo, tá? Tem um nomezinho, uma interrogaçãozinha, e aí a gente. Interrogação por lá, tá? Quem vai estar hoje com a gente é uma figura muito massa, chamada Gabriela Vasconcelos. Né? Oi, Gabi, tudo bom? Olá, tudo bom? Tudo jóia. Gabi é idealizadora do Lindeza, né? É uma figura Sim, massa, arteterapeuta, né? Empreendedora social, professora de expressões e jornalista, né? Vive em Portugal, não é isso, Gabi? E aí ela isso, acredita muito nesse faz de conta, nessa vontade, nesse sentido e nessa beleza da vida e principalmente na importância do sagrado, né, do momento sagrado de cada um. E exato. aí a gente vai começar a conversar hoje sobre o brincar, né, Gabi? Exato, exatamente. Eu estava com uma citação aqui que eu achei muito linda de Lídia Ortélio, né? Que ela diz assim: sonho com um tempo em que poderemos falar em integração nacional através da cultura da criança. Vê que coisa linda, né? Lindíssimo. E aí, não é? Eu adoro Lídia Ortélio. E aí eu queria conversar com você, começar conversando o que é esse brincar livre, né? Primeiro eu fico muito feliz com o convite e da gente estar conversando sobre um assunto que para mim é tão sagrado, né? Tão importante. E no momento que a gente está revendo muitas questões, né, importantes para nossa sociedade, então eu acho que enfim, eu acho que é muito importante esse tipo de conversa que a gente está tendo. Agradeço bastante. E sobre o brincar livre, eu acho que é sempre bom a gente dar uma conceituada bem rápida e bem básica, que é exatamente assim: o brincar livre é aquele brincar que a criança escolhe quando e como ela vai brincar. Então é um brincar que vem de dentro para fora e é um brincar que não tem finalidade. Ele por si só é a finalidade. E aí eu gosto de diferenciar em relação ao outro brincar, que tem o brincar dirigido, o brincar que é o brincar recreativo, né, que a gente conhece, de recreação e etc., que as pessoas dizem, os adultos dizem para as crianças do que elas vão brincar, eles sugerem que é essa diferença em relação ao brincar livre e o brincar pedagógico. Que o brincar pedagógico, a gente utiliza do lúdico, utiliza do brincar para passar algumas informações pedagógicas, para ensinar coisas. Então, a gente utiliza do brincar para ensinar alguma coisa. E aí, essas são as diferenças. O brincar livre é, por si só, ele. E é parte da criança, do desejo da criança, que ele acontece. Então, a criança escolhe como, onde, do que vai brincar. E aí, por que é tão importante ela escolher, né? Ter essa liberdade de escolha, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tem muitas questões que o brincar livre é essencial e é muito importante. Essa, para mim, é uma das maiores, que é ela entrar em contato com o desejo. Ela entrar em contato com o que ela quer para poder ela começar a brincar, para poder ela realizar. Então, ela primeiro para e vai desejar, né? Ela vai entrar em contato com o que ela quer. Não vai ser um desejo imposto ou um desejo de fora para dentro, né? Ela vai ter que entrar em contato com os desejos delas. Então, só por isso eu já acho que é importantíssimo. Mas através do brincar livre, a gente desenvolve, a criança desenvolve várias das capacidades, várias das habilidades que ela vai precisar durante toda a vida. Então, no Brincar Livre se desenvolve a autonomia, a responsabilidade, a criatividade, a imaginação, o senso de coletivo, as questões afetivas e emocionais. É um leque de saberes, né, que a gente aprende com o Brincar Livre, que é muito difícil que a criança aprenda de outra forma, de uma forma tão integrada e tão presente, né, como ela está na hora que ela brinca livremente. Então, ela está lidando com os sentimentos, com as emoções, ela está lidando com o outro,
e com ela mesma, porque o brincar livre também se pode brincar sozinha no brincar livre, ou no coletivo. Ela aprende a ganhar e a perder no sentido de organizar, porque não necessariamente o brincar livre vai ser competitivo, né? Normalmente não vai ser competitivo. É mais um faz de conta, um criar mundos. E tem a outra questão que eu acho também muito importante a gente pensar, que é, com o brincar livre, a criança, ela lê o mundo, ela interpreta o mundo e ela internaliza esse mundo. Então, ao mesmo tempo que ela está internalizando, ela está mudando aquilo dentro dela. Então, é um jogo de vai e volta, né? De interno e externo. E assim a gente vai passando para a criança questões do nosso mundo, né? Questões do que acontece. E ela vai absorvendo aquilo, internalizando aquilo e, principalmente, elaborando aquilo, né? Eu até tenho uma experiência muito interessante sobre isso, que foi eu fui em várias escolas, meus filhos tinham que sair de uma escola para outra, e eu visitei algumas, e era engraçado como o parque era sempre um local de muita exposição da escola. Tem todos esses brinquedos e tal. E eu terminei colocando os meninos numa escola que ele só tem um pátio, né, de terra, entendeu? Com árvores, porque quando eu cheguei na escola, a escola me disse assim: olha, a gente não precisa de objetos para brincar, né? O importante aqui é a relação entre as crianças nessa brincadeira, né? E aí eu acho que é bem legal a gente falar um pouco dessa relação, como é que acontece nas escolas, né? Porque tem uma demanda muito grande, né, dos pais e das mães sobre essa escola. Alfabetização. Isso, né? E aí eu queria te ouvir um pouco, né? Já que você trabalha em escola, né? Então uma concepção um pouco diferente daquilo que a gente normalmente vê. O lúdico nas escolas, elas têm sempre uma finalidade pedagógica, não é uma coisa libertária, né? E aí eu queria ouvir um pouco você sobre Exato. isso. Só rapidamente, tu falasse sobre objetos, né, sobre o brinquedo, eu queria só dar uma outra questão de um conceito, que é o objeto não estruturado. O objeto não estruturado é qualquer objeto que a criança brinque e ele vai se tornar um brinquedo. Então, muitas vezes a gente pensa que a gente precisa dar um acervo muito grande para a criança de vários brinquedos e, enfim, quando não é essa necessidade, não é essa questão que ela mais precisa, porque, como eu falei, o brincar livre é interessante porque Isso. Tá ruim o áudio. Tá chegando aí? Estás me ouvindo? Gabi? Estás me ouvindo? Agora eu tô. Boa. Foi mal. Tem até uma pergunta aqui que a pessoa colocou: meu filho de 6 anos estava aqui querendo brincar livre, está pedindo para desmontar o aspirador de pó para montar um robô. E aí, a gente deixa ou não deixa, né? Eu já deixei muitas vezes. O que é Eu que você acho que é acha? muito isso, assim. Eu acho que quem vai dizer é ela, se ela vai deixar ou não. Porque tem outra questão em relação ao brincar livre, que as pessoas acham que o brincar livre não existe regra, que você pode fazer tudo a toda hora. E as regras vão ser de acordo com é, as suas regras com seu filho, ou a da professora na escola, né? Então eu acho que é você entender. Se para você é tudo bem ele desmontar o aspirador, tudo Beleza. bem. Mas se não, não. Ele vai conseguir brincar de outras formas livremente, com caixa, com lençol, com colher, com tapaué, com mil coisas que você pode proporcionar para seu filho ou na escola, que ele vai brincar bastante e vai ter essa questão toda do criar, né? Falando em relação à escola, hoje peguei meu material aqui, dou formação para professores sobre a questão do brincar livre nas escolas. E aí eu fui pegar esse material para dar uma lida e eu lembrei muito, né, dos encontros e tal. Várias vezes, eu acho que assim, primeiro de tudo, eu acho que o educador tem que estar muito atento e atenta
sobre como é que está a relação dele com a criança que ele foi, como é que tá, se está vivo isso dentro dele, se ele lembra, se ela lembra. Porque eu acho que é importante, porque a gente aumenta a nossa paciência, vamos dizer assim, quando a gente lembra das coisas, sabe? Quando a gente lembra como era, o que era bom, o que é que a gente gostava de fazer. Então, várias vezes, assim, época de férias, tem um monte de matéria, né? E agora na quarentena também. O que fazer para brincar com as crianças? E aí tem vários especialistas falando várias coisas que o que deve ser feito. Eu acho que o que mais deve ser feito é você lembrar o que você gostava de fazer e como você se sentia, que com certeza você vai encontrar formas para isso. Mas voltando para a questão da escola, várias vezes quando a gente conversava sobre as crianças brincam, você favorece o brincar, os professores falavam muito sobre o brincar pedagógico, né? Falavam muito, a gente ensina amarelinha, ensina matemática pulando amarelinha. É importante, porque o lúdico é importante, né? O prazer é importante, mas não é o brincar livre, não vai desenvolver todas essas questões que a gente está falando. Então, acho que é importante, primeiro, entender o que é o brincar livre, estudar um pouco, porque vão ter dificuldades. Se um professor está fazendo um trabalho com brincar livre, isso eu vivi, inclusive, aqui, dando aula. Tem uma pergunta aí. Que o brincar livre, eu estava fazendo o brincar livre na escola e o brincar livre é barulhento, o brincar livre você tira as cadeiras do lugar, você tira as mesas do lugar. Então, se eu, enquanto educadora, não estou segura do que eu estou fazendo, para quem está vindo de fora parece uma bagunça. Parece que as crianças estão enlouquecidas e eu não estou com controle de nada. Porque de fato né? Imagine, 20 crianças brincando livremente dentro de uma sala, fica muitas vezes mais barulhento, mais confuso. Mas se a gente entende a importância do que a gente está fazendo, a gente consegue fazer isso de uma forma muito, muito leve. Agora, é isso, voltando, eu acho que é muito importante a gente pensar quanto do nosso planejamento de aula a gente está colocando o brincar livre, como a gente pode, se for 20 minutos do dia, sabe? Já são 20 minutos que aquelas crianças estão sendo presença, estão ali plenamente criando e construindo e sendo, né? Eu acho que tem essa questão da informação, a gente entender que quando a criança está brincando livremente, a gente tem que estar muito atento ao que elas estão fazendo. Muito. Eu saio de uma aula do Brincar Livre exausta, porque você está muito vendo o que está acontecendo para você poder fazer as interferências necessárias, se forem necessárias, mas também para você entender o que está acontecendo, para numa próxima aula você levar tais ou tais materiais, tirar outros se for o caso, ou disponibilizar de outros. Por exemplo, nas minhas aulas eu levo muito caixa de papelão, lençóis, coisas muito amplas, porque essa turma que eu estava precisando gastar energia. E aí, com o tempo, eu fui percebendo que tinha uma outra turma que gostava de coisas menores. Então, eu levei tampinha de Coca-Cola, tampinha de garrafa, que aí eles começam a organizar, a internalizar esse material no pequeno. E aí, eu acho que você tem que estar muito observando, sabe? A hora do recreio, né? Normalmente, as crianças estão brincando e os professores estão na sala dos professores. É a hora, para mim, mais rica de uma escola, porque as crianças estão brincando livres. Mas eu também acho que é importante a gente colocar isso na nossa sala. Gabriela, mas as salas são muito pequenas. Não dá, não tem espaço. Veja, problemas vão ter milhares. Vai ter que o gestor muitas vezes não vai entender essa importância, que os pais podem não entender também, podem querer mais aulas e a alfabetização, tudo isso que a gente estava falando, né? A questão da alfabetização e meu filho tá aí brincando e não tá fazendo nada. Mas, quando a gente tem o conhecimento, a gente consegue explicar o que a gente está fazendo, a importância disso, trazer experiências de outros lugares que estão tendo, eu acho que já é uma grande coisa. E a outra questão é a gente estar organizando o que puder. Não é o ideal agora, é o que puder. Então, minha sala é pequena. Afasta um pouquinho as cadeiras, deixa o miolo livre. Elas vão organizar, elas vão saber o que fazer. Agora, eu acho que também é muito difícil, porque várias vezes a gente
quer muito ter o controle, né? A gente tem que entender que a gente não vai ter o controle do brincar livre. Tem até uns livros que eu estava lendo que falava muito disso, assim, você leva o material, por exemplo, você leva uma cumbuca, um tupperware, umas tampinhas e uma colher. E você acha que com aquilo as crianças vai ser ótimo porque elas vão brincar de casinha e elas vão amar. De repente a criança pega a cumbuca, vira o contrário e faz uma bateria com a colher. Você tem que ter cuidado para você não se frustrar, né? Você não... Porque você pode levar o material, mas quem vai fazer é a criança. E vai ser muito diferente do que você planejou e pode ser muito melhor. Você vai aprender muitíssimo com aquilo. Eu acho que a gente se colocar nesse lugar de ouvinte atento, sabe? De estar atento, mas estar disponível e se recolher um pouquinho, deixar que elas sabem gerir isso de uma forma que a gente se surpreende. Tem até um comentário aqui de Maria Fabiana, né? Ela colocou, os gestores precisam ter esse conhecimento, realmente isso é fundamental, né? Para garantir isso dentro da carga horária, seja na Exato. escola pública, seja na escola privada, né? Porque o brincar, nessa perspectiva, ele está dentro da cultura da infância, né? E desse Exato. respeito à infância. E aí, eu queria aprofundar um pouco mais essas coisas dos benefícios, né, que esse brincar livre traz para a infância, né, na infância, inclusive quando essa criança se torna adulta, né, porque eu entendo que essa brincadeira, essa liberdade, né, nessa infância, ela vai reverberar na vida inteira desse adulto, né? Então, quem é esse adulto que brincou livremente, né? Quais Pois é. as contribuições que esse brincar livre trouxe para esse adulto lá na frente, né? Aí eu queria ouvir um pouquinho a psicóloga, né? Agora aí. Eu acho assim, eu acho que tem uma coisa que eu acho que quem já me ouviu, ouviu eu repetir isso milhares de vezes, mas eu realmente acho muito importante, e eu vou repetir mais uma, que com o processo do brincar livre, a gente está dando às crianças a capacidade, vamos dizer assim, uma delas, né, uma das questões que para mim é muito forte, é delas entrarem em contato com os desejos e elas entenderem como elas podem realizar os desejos delas. Por quê? Quando você dá um objeto não estruturado para a criança, ela, primeiro, como eu falei, ela vai ter que entender o que ela quer fazer com aquilo, porque não é um carrinho. O carrinho eu pego e vou, enfim. Mas é qualquer coisa, uma caixa. Uma caixa pode ser tudo que a criança quiser que ela seja. Então, tem um livro, isso não é uma caixa, que é de um lado, como se fosse a visão do adulto. O que é. Por que você está dentro do livro? Porque você está dentro da caixa. Aí a criança faz, isso não é uma caixa. Aí do outro lado do livro é um livro ilustrado. Aí do outro lado do livro você vê a criança vestida de astronauta. Tudo em relação à caixa. Então, ela vai ter que entrar em contato com ela vai ter que ela vai ter que ter repertório, né, interno, e aí ela primeiro ela deseja, depois ela realiza quando ela brinca, né, ela faz o brinquedo, ela faz a estrutura, ela monta. Tinha uns alunos meus que estavam montando uma pizzaria, então primeiro eles montavam, puxavam de um lado, puxavam do outro, faziam as pizzas, organizavam. E depois eles brincam. Então, essa estrutura de desejo, realização e viver e brincar, a gente está ensinando as crianças na vida adulta a criarem realidades, a criarem as suas realidades, a desejarem uma coisa, vamos pensar assim, uma coisa para o mundo, uma coisa para a vida delas, e aos poucos irem percebendo que elas têm que botar a mão na massa, que elas têm que fazer, e elas vão ter capacidade, elas vão ter... Porque no Brincar Livre você ganha autonomia, você ganha... você se sente capaz porque você realizou aquilo, você vê que você é capaz de realizar. Tem as questões sociais de relação com o outro. Então, as crianças elas têm que se resolver sobre do que elas vão brincar. Elas vão se resolver de o que é que pode ser, né? Vamos brincar de Era Uma Vez, mas como é que vai ser isso? Agora eu era o padeiro, agora eu era, sei lá,
a mãe, agora você era a filha. E aí, nessas relações, elas estão criando questões, fortalecendo o repertório emocional, afetivo, social e tudo isso que eu falei. A gente não sabe quais vão ser as profissões do futuro, a gente não faz a menor ideia, e agora muito menos, que está tudo bem estranho, né? Assim, muita coisa mudando muito rápido, mas a gente tem certeza que no futuro as crianças vão precisar serem criativas, as pessoas, né? Os adultos vão precisar serem criativos para resolver questões, para solucionar problemas, vão precisar lidar com os seus sentimentos e vão precisar lidar com o outro. Essas três questões são muito desenvolvidas no brincar livre. Então, ser criativo, lidar com os seus sentimentos e lidar com o outro é completamente desenvolvido no brincar livre. Então, eu acho que às vezes a gente pensa muito sobre as questões de alfabetização, se nosso filho sabe contar, em quais línguas ele conta, né? A gente, enfim, começa crianças de 3 anos terem que, enfim, saber contar e começar a saber a letra do seu nome, enfim. E a gente não para pensar e para analisar o quanto é importante para a criança, para aquele futuro adulto, o que é desenvolvido com o brincar livre. E aí agora, um pouquinho da terapeuta falando, no brincar, o brincar é a linguagem da criança. Então, o brincar e as expressões, né? As expressões plásticas, a arte e o brincar. Então, com o brincar, elas elaboram o que elas sentem, o que acontece com elas internamente, o que se passa dentro delas. Porque as crianças estão aí, cheias de emoções, cheias de sentimentos, cheias de questões. Agora, nessa pandemia, elas podem não saber todas as informações que a gente sabe, mas elas sabem que tem alguma coisa acontecendo, que tem alguma coisa estranha, e elas precisam elaborar isso tudo internamente. Então, dar a oportunidade para uma criança brincar livremente, a gente está dando a ela a oportunidade de lidar com os seus sentimentos e elaborar os seus sentimentos e conhecer os seus sentimentos. Então, eu acho que é de extrema importância para você, essas questões sociais, motoras, porque também não falei, as questões sociais, motoras, afetivas, emocionais, mas também muito para essa questão interna, para essa questão de elaborar sentimentos. Então, você observar uma criança brincando, você sabe muito sobre ela. Ela está se dando para você ler. Então, isso é muito importante para pais e mães, e é muito importante nas escolas, para você saber quem é aquele aluno, o que é que ele pode, o que é que não pode ajudar. Tem até uma imagem que eu gosto muito, que nem lembro onde eu vi, que é uma criança assim, num balanço sozinha, de cabeça para baixo, assim, sabe? Bem no mundo dela. É também a gente entender que tem crianças que... Todas as crianças têm momentos de brincar no coletivo e brincar sozinhas, mas tem crianças que têm mais de brincar no coletivo e outras mais de brincar sozinhas. Então, a gente pode observar isso tudo dentro do processo do brincar livre. E isso, eu acho que eu aprendo muito. Assim, o brincar livre é uma coisa que me traz uma vida, uma pulsação de vida mesmo muito forte. Então, eu até falo pro meu marido, assim, uma das coisas que me deixa mais viva é eu ver uma criança brincando livremente. Porque é impressionante como ela integra tudo que ela é na presença. Ela está 100% presente, o corpo dela mostra aquilo, o corpo dela está ali 100%, a mente, as emoções. Então, ela integra isso tudo. E eu acho que o que a gente busca, né, na vida é estar integrado, estar inteiro e estar presente. Então, eu acho que uma criança que brinca livremente tem grandes chances de ser um adulto muito mais presente, criativo e isso. Quando você estava falando, eu estava me lembrando de uma citação de Lídia Ortélio, né? É uma etnomusicóloga baiana. Ela é que ela incrível. ela é incrível, né? E fez todo o território, o mapa do brincar e tudo. E nessa citação ela coloca
4 palavras que são chave, né? Ela coloca a cantiga, a palavra, o movimento e o outro, né? Então, ela coloca essas 4 dimensões, né, muito próximas, né, e que são integradoras. E aí isso dialoga muito com até vários comentários que estão sendo feitos. Tem gente que colocou aqui, brincar livre não tem que ser perfeito, de fato, não tem. Tem que ser feito para as crianças e com as crianças, né? Esse repertório, outro comentário aqui, repertório rico da imaginação da infância, porque aí vai gerar adultos com outras perspectivas mais maduras, né? O brincar é uma grande oportunidade de identificar e organizar essas emoções, né? E agora essa importância do adulto estar atento, né? Então, acho que essa coisa do papel do adulto, né? Eu acho que você fala muito bem quando você faz uma tríade do papel do adulto nesse momento, o do tempo, o do espaço e da permissão, né? Para o brincar. Aí eu acho que seria interessante a gente escutar um pouquinho dessa tríade, da importância dessa tríade do papel do adulto. Eu queria escutar um pouquinho. Eu acho assim, quando a gente fala de brincar livre, né? Muitas pessoas ficam, entendi. Agora, certo, a criança brinca livremente. Mas e aí? O que é que eu faço, né? O que é que eu, enquanto cuidador, enquanto professora, enquanto mãe, o que é que eu faço e como eu posso fazer? E aí eu tenho uma questão que eu falei um pouquinho, mas é muito difícil, eu acho, muitas vezes, para os adultos, é você entender isso, que o seu lugar é recolher e observar, né? Que você vai estar ali, vai estar presente, vai estar vendo, mas que o protagonismo é da criança. E isso eu acho que é importante demais a gente estar atento a isso, porque a gente tem mania de querer fazer. Eu tive uma ótima ideia, eu vou fazer isso e a gente vai fazer aquilo. É incrível você brincar com seus filhos, é incrível você brincar com seus alunos, é incrível. Mas isso não é o brincar livre. Então a gente só tem que ter isso em mente, muito em mente. E aí, qual é o nosso papel? Como é que a gente pode ajudar? Eu acho que é isso, a questão do tempo, espaço e permissão. Para uma criança brincar, as pessoas falam, mas as crianças não brincam mais hoje em dia. Tem certeza que elas não brincam ou a gente não está permitindo que elas brinquem? Eu falo a gente enquanto sociedade. As escolas tradicionais, o ensino tradicional não valoriza esse brincar livre. As crianças estão com uma carga horária de coisas enorme, né? Ou elas passam o dia nas escolas, ou elas têm aula de inglês, aula de balé, enfim, de muitas coisas. Mais uma vez, não é que isso não seja importante. Cada um sabe a sua dinâmica familiar e as questões. Mas é necessário que as crianças tenham um tempo de fazer nada. Para que nesse fazer nada, elas, como eu falei no início, elas desejem e comecem a brincar. Porque o brincar demanda tempo. O brincar livre demanda tempo. E é você, enquanto adulto, que vai dizer se aquela criança tem ou não tempo. Porque não parte dela, né? É você que organiza esse tempo, de alguma forma, né? Então, o tempo, você tá atento a isso, a organizar mesmo, a ter um tempo para aquilo, sabe? Botar na agenda um tempo para ela brincar. O espaço, o mundo ideal seria que aquela criança tivesse um espaço que ela pudesse usar e se sentir segura naquele espaço. Por que eu falo não se sentir segura? Porque, por exemplo, se a criança vai brincar no meio da sala, que pode, tá tudo bem. Você tem que saber que quando aquela criança está brincando, ela está criando o mundo dela, ela está botando o que ela tem dentro para fora. Então, por favor, não chegue e tire tudo para arrumar a sala de uma hora para outra. Você pode falar para a criança, olha, filho, filha, vamos agora organizar. Então, e você dá para ele a opção de organizar aquilo, mas para ele se despedir do que ele está criando. Eu também já falei aqui, mas eu tive uma grande sorte. Falei aqui não, eu já falei uma vez. Eu tive uma grande sorte nas férias, eu ia para casa da minha avó, nas férias de julho, e ela tinha uma sala lá, uma sala grande,
que eu e minha prima a gente podia brincar. Então a gente passava o mês brincando naquela sala e aí a gente tinha condição de aprofundar a brincadeira. Porque quando você vai brincando da mesma coisa, você não tem que todos os dias desmontar e montar. Aquela brincadeira, ela começa de onde ela terminou, né? Eu brincava muito de casinha. Então, se a minha casa da minha prima já estava pronta, a gente ia criando novas coisas para casa, a gente criava um carro, a gente criava um escritório. E aí isso fazia com que a brincadeira fosse se alargando e se aprofundando. E aí isso era incrível para a nossa capacidade de criação e nossa capacidade imaginativa. De fato, eu tive um grande privilégio. Mas se você puder, enfim, dizer para o seu filho brincar no quarto dele, se ele tiver uma opção disso, é ótimo porque ele vai ter esse espaço para brincar. Mais uma vez, o espaço do brincar livre não é necessário que ele seja um grande espaço. Não é um quintal. Ah, é ótimo, seria maravilhoso, né? A natureza, o quintal, mas não é isso que é necessário. É muito mais necessário a permissão. Que aí vem a tríade aí que você falou. Que é a permissão, é você permitir que a criança brinque. Permitir e, diria mais ainda, estimular que ela brinque. Mas não é estimular você dizendo do que ela brincar, mas eu tive uma experiência que, dando aula, que tinha algumas crianças que no início, elas não embarcavam no brincar livre. Elas não ficavam me olhando meio assim, sabe? Elas queriam, alguns meninos, eles queriam jogar bola, em vez de entrar no mundo imaginativo do brincar livre. Começou que eu não levo bola para as aulas que eu dou, ou para os dias do brincar que eu faço, exatamente para tentar que essa brincadeira não... Porque é mais comum, né? Se você dá uma bola, querendo ou não, bola é um objeto estruturado, que é bola. Você pode fazer várias coisas com bola, mas normalmente acaba indo para jogar bola. Então, e aí eles começaram a pegar uns objetos que eu levava e fazer de bola. Que eu levava pote de detergente, alguma coisa assim, lavava e levava. E aí eles começaram a entrar dessa forma, do jogar bola com outros materiais. Até que aos poucos, eu fui tentando tirar deles a imaginação, sabe? Uma vez a gente estava brincando e aí eu entrei um pouquinho para falar: ai, estamos aqui tem um tubarão, estamos no mar. E aí quando eles me viram, uma adulta, dizendo que tinha um tubarão, estávamos no mar, porque eles começaram uma brincadeira, eles conseguiram entrar. Porque eles olhavam assim para mim e faziam: não estás vendo o tubarão? Aí eles: tô. E aí eu saí. E aí eu saí e deixei eles brincando. Então, por isso que é tão importante você estar muito atenta, porque não é que nunca você vai interferir, principalmente numa escola que são tantos alunos e tão diferentes, né, de origens diferentes, mas você tem que saber dar o estímulo e sair para que aquilo flua da melhor forma depois. E aí, eu acho que é isso. O tempo, o espaço, a permissão, o resto, deixa com a criança que ela faz. Assim, certeza. Ela vai saber a melhor forma para ela, dentro de quem ela é, para usar daquele tempo, daquele espaço, daquela permissão. Ah, mas ela não fez nada. Ela tá lá, muita gente tá falando, né? Mas a criança agora na quarentena não tá fazendo, fica toda hora me perguntando o que é que eu faço, não tem nada para fazer. Deixa um pouquinho esse ócio acontecer. É muito importante o tédio mesmo, o fazer nada, mas é para adultos e para crianças. Não é só para crianças. Isso é outra coisa que me incomoda um pouco quando a gente tá... Não é que me incomoda, mas eu acho que é muito importante a gente estar muito atenta que quando a gente fala, porque as crianças não brincam, as crianças estão muito nas telas, as crianças não estão na natureza, as crianças estão muito atribuladas. Não são as crianças que estão assim. É a sociedade que está assim e elas fazem parte da sociedade. Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado com o nosso lúdico, né? Não que a gente vá ficar vendo tubarão no meio da sala toda hora. Mas eu acho que é muito importante a gente pensar em que momentos a gente está entrando em contato com os nossos pequenos prazeres, com os nossos desejos, que momento a gente está fazendo nada para ouvir o que está acontecendo aqui dentro. Porque é isso.
Quanto mais a gente tiver conectado com essa infância e com essas características que tem a infância, que é a interesse, a criatividade, a imaginação, esse lúdico todo, eu acho que mais fácil a gente consegue passar isso para as crianças. Porque as crianças estão aí. E é nossa responsabilidade proporcionar esse espaço para elas. Só mais uma coisa que eu esqueci de falar sobre o papel do adulto é também a questão dos materiais. Da gente, é como se a gente criasse uma infraestrutura para que aquele brincar acontecesse. E nas escolas, principalmente, e em casa também, óbvio, mas assim, pensar nesses materiais que você vai levar e observar se aquilo está sendo interessante. No meu caso, eu vou dizer assim rapidamente o que eu levo para a escola. Como eu falei, lençóis, colheres de pau, alguns tapaués, lugar de ovo, sabe? Aquela caixa de ovo, tampinhas, coisas assim pequenas, e caixas de papelão. Também uso bastante bacias, usava bacias, voal. Então, isso também, tecidos diferentes também é interessante, porque tem propostas diferentes. O voal leva para um lugar, um lençol mais pesado leva muito para a cabana, é muito fácil entrar na cabana com o pano, né? E aí a cabana pode ser várias coisas. Eles podem estar acampando, pode ser a casa, pode ser, já virou piscina. Então, assim, você pensar nesses materiais e entender que o material que você leva proporciona uma coisa ampla ou uma coisa pequena. E não, nenhum dos dois é melhor ou pior, mas seria interessante a criança ter experiência com esses materiais pequenos, um algodão, sabe, uma caixa de fósforo e também com caixas de papelão grandes e lenços. E a gente está atento a esse jogo com esses materiais, ou de colocar tudo e ver o que é que acontece, ou se você quiser, tem uma criança que é muito, muito, muito retraída, assim. Meu filho, ele é muito mais quieto. Você tem duas opções. Ou investe nessa quietude dele e deixa ele com as pequenas coisinhas, que também é ótimo. Ou se você quiser testar, você pode colocar coisas mais amplas para que ele experimente essa expansão. E aí é isso, a gente tem o expandir e o retrair, tal qual a respiração, né? E aí a gente consegue fazer com que as crianças tenham essas experiências todas e desenvolvam isso tudo fazendo nada, né? Como muita gente fala que o brincar é fazer nada, deixa elas aí fazendo nada um pouquinho. Eu tá até sobre isso, né? Eu tenho um filho que tem déficit de atenção, e aí era engraçado como desde pequenininho, quando ele recebia um presente, uma coisa, eu sempre dizia, deixa ele tava, às vezes o presente estava lá, ele queria a caixa. Exatamente. Aí eu sempre dizia, aí as pessoas chegavam e faziam, mas tá aqui, não sei o quê. Então, assim, essa importância, né, que a gente dá à criança, deixar a criança explorar aquilo que ela quer, né, para poder facilitar esse desenvolvimento da atenção, facilitar o desenvolvimento da concentração, né, e é importante, né, a criança ter esse apoio do adulto, dele deixar ela explorar aquilo que ela quer, que acontece muito, né, assim, pais e mães e adultos, o menino ganhou algum presente ou tem alguma coisa, e ele quer porque quer que o menino pegue o presente, não quer que pegue a caixa, né? E aí existe essa consequência, né, de não ter, da criança não desenvolver a atenção. E aí eu queria ver se você tem alguma experiência sobre isso, né, sobre essa coisa de deixar a criança brincar livremente e a relação com a concentração e a atenção dela, né? Em outras situações, lógico, mas como é que isso acontece? Como é que isso, né, mexe com a criança? Eu acho assim, como eu estava falando, eu realmente gosto muito de observar a criança brincando. E eu acho que quem observa uma criança brincando livremente percebe o quão focada e concentrada ela tá, né? Ela tá realmente fazendo aquilo que ela está fazendo. Ela tá presente ali. E é porque para mim é tão uma coisa literalmente leva a outra que eu fico pensando em como
por exemplo, as coisas da escola. Esse mesmo aluno que eu tô falando, ele é muito agitado. Ele era muito, assim, ele é, né? Ainda. Ele é muito agitado. E ele não conseguia entrar no Brinca Livre porque ele não conseguia nem parar para sentir o que ele queria fazer, sabe? Era realmente uma questão. E ele também, dentro de uma escola tradicional, que a gente sabe, também não estava habituado a ele poder escolher o que ele fazia. Então tem várias questões. Eu lembro uma festa que eu fiz, porque o Lindeza leva o Brinca Livre para festas, no lugar da recreação, né? E aí eu lembro que uma criança, tinha uns 8 a 10 anos, virou para mim e fez: mas é para fazer o quê? Eu fiz, aí falei tudo que tinha, né? Tem mesa das artes, tem os brinquedos, e eu levo brinquedos populares também nas festas, porque é uma forma muito fácil de chegar, das crianças chegarem, e tem toda essa questão do resgate da cultura da infância e tal. E aí tem livros, eu falei tudo que tinha. Ele, não, mas quem tem que me dizer o que vai fazer é você. Por quê? Você que sabe. E aí ele ficou naquela coisa, eu fiz, olha, você pode fazer o que você quiser. Esse menino passou 5 minutos sentado do meu lado, olhando para tudo. E aí eu até sempre falo isso, eu lembro do poema, tem um poema de Clarice Lispector que ela fala, né, que a liberdade assusta às vezes. Porque ele era tanta liberdade que ele podia fazer o que ele quisesse, que ele não sabia o que fazer. E aí eu fiz, vamos ver o que é que ele vai, né? Esperei, ele ficou lá uns 5 minutos e depois foi brincar e nunca mais parou de brincar. E brincou de várias coisas. Então, essa questão da concentração, eu acho que quando uma criança está realmente brincando livremente, automaticamente ela está concentrada. Porque ela está precisando. Veja, se a gente pensa que ela está brincando, na hora que ela está fazendo, ela está botando para fora o que ela está sentindo e pensando dentro, né? Eu tive uma ideia, vou transformar essa caixa num fogão. Então, ela está com aquilo em mente, então ela está executando, ela está materializando aquilo. Então, ela precisa de concentração, né? Então, mais uma vez, o que eu acho disso em relação às caixas de papelão, que as crianças às vezes querem ficar muito mais do que os brinquedos, é a gente refletir sobre esses brinquedos, muito mais do que sobre a caixa de papelão. Então, assim, claro que você pode dar o brinquedo que você quiser para o seu filho, mas tenha muito cuidado para você não só dar os brinquedos e não dar esses objetos que ele possa criar. Porque muitas vezes, crianças e aí tem a questão grande do consumo, né? Na infância, e etc. Muitas crianças têm muitos brinquedos, um quarto cheio de estímulos e não conseguem focar. Porque o estímulo é externo, elas estão com muito estímulo externo e elas não conseguem silenciar, acalmar para brincar. Então, às vezes, é bem isso mesmo, trazer menos estímulo, dar menos estímulo. Para poder que ela concentre mais. E aí, mais uma vez, falando em relação a essa relação, né, do adulto com a criança, que a gente fala que as crianças estão ficando hiperativas e com déficit de atenção. Não é que não existam essas questões, existem crianças que precisam, mas não é um vírus, né? Não é uma pandemia, não pega, né? A pessoa ser hiperativa e ter déficit de atenção não pega. Então, como é que tantas crianças estão demonstrando essas questões, né? E tanta Ritalina e tanta questão. Tem vários estudos que falam sobre isso, mas se a gente pensar no quanto a gente tem estímulo toda hora com as telas, a gente fica no Instagram, no Facebook, e aí a gente não tem paciência para ver um story que dura 15 segundos. A gente já passa. Então, a gente também não está conseguindo. A gente também está com muito estímulo. Se para a gente faz mal, por que não vai fazer mal para uma criança? Se a gente às vezes sente que nossa cabeça está super sobrecarregada de informação, por que também não vai ser ruim para ela? E ainda tem outra coisa: a criança está no momento de desenvolvimento cognitivo, né? Tá desenvolvendo o cérebro mesmo. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa grande bombardeio de estímulos, de brinquedos, e não focar tanto na questão sensorial. A gente ela tem de sentir, de pisar no chão, de sentir texturas. E aí eu acho que entra muito a questão da natureza, né? Da relação da criança com a natureza, que nesse momento a gente está muito em casa, mas que não é de agora que as crianças estão, como falam, tem o livro do déficit de natureza. Elas têm médicos que prescrevem
receitam que as crianças vão para uma praça, ir para um parque e tenham essa relação. Então, eu acho que tem muito a ver essa questão da concentração também com isso da natureza, com isso do ócio. Estás me ouvindo? Deu uma... Tô ouvindo, e eu estava vendo aqui três, outras duas tríades, né? Vamos dizer assim, sobre o brincar livre, que você coloca muito bem, que é o brincar livre da criatividade, desejo e liberdade, né? É bem bacana isso, né? Essas três coisas estarem presentes nesse momento. E em relação ao ócio, que você coloca assim, lindo, de uma maneira muito massa, se o ócio é pausa, produtividade ou criatividade, né? Então, assim, foram dois momentos que você coloca de uma maneira muito tranquila isso, né? E assim, e para a gente refletir mesmo, sabe? E aí, diante disso, chegou aqui uma pergunta que eu achei bem bacana, que ela diz assim: qual a importância da literatura para a criança nesse brincar? Tem algum vínculo, né? Aí a pessoa está perguntando, né? E aí eu acho que talvez seja muito, muito bacana esse link com o faz de Qual conta, a né? O importância... faz de Desculpa, conta cortou um pouco. Qual a importância da literatura? para a criança nesse brincar, né? Existe algum vínculo? Tem algum vínculo? Aí foi essa a pergunta que foi feita. Veja, são experiências também bem Bem pessoais, diferentes, né? assim. Não, e bem pessoal, assim. Minha mãe, né? Tava aqui na última live. É uma Ela linda, maravilhosa. maravilhosa. Ela é escritora, tem uma editora. E eu acho que e aí a gente sempre conversa também muito sobre essas coisas todas, né? E eu acho que a relação que tem muito é a presença, eu acho, assim. E aí eu tô falando que eu quero pessoal porque eu acho que quando a questão da literatura, como ela traz, que é essa questão do vínculo, essa questão do afeto, essa questão do ir para mundos dos outros, né? Eu acho que no Brincar Livre tem esse momento também, né? Da imaginação, do encontro, do vínculo também. Então, na minha opinião, a literatura e o brincar livre são experiências da infância. São prazeres, são experiências mesmo que fazem parte da cultura da infância, essa vivência, essa experiência. Mais do que se a criança vai ler tal ou qual livro, mais do que, como eu falei, a alfabetização, mas a relação com o livro, a relação com quem está lendo, eu acho que traz esse lugar de vínculo, de presença, disso. Assim, a minha De estar opinião. lá, né? De estar lá. Yolanda Reyes, ela sempre fala sobre isso, que ela tem lá há muitas experiências, já há muito tempo na biblioteca de espantapájaros, né? E é tudo com criança, né? E aí, quando você fala muito dessa coisa da presença, do movimento, da cantiga no brincar e tudo, me remete muito a essa experiência da literatura, principalmente para as crianças pequenas, né? Porque tem a voz, tem o movimento, tem o Exato. embalar, tem o acolher, tem, né, toda a parte do fabular, né? Dessa coisa, dessa construção. E se são dois elementos, né, que estão presentes em todas as culturas e em todos os tempos, né, assim, ele é atemporal, tanto a literatura como o brincar, ele é atemporal e ele está presente em todas as culturas, né, ele é espacialmente presente em todos os cantos do globo, então só pode fazer bem, né? Exato. E assim, É eu uma fiquei pensando agora nessa relação também. Eu acho que é assim. O brincar, ele, como eu falei, né? Ele é de dentro para fora. A literatura, ela, como se ela desse repertório, as histórias, elas dão repertório para que a criança elabore no brincar. Então, quando a gente canta, faz as cantigas, como você falou, a gente traz as histórias tradicionais, a gente
lê livros, a gente traz músicas que a gente cantava quando criança. Quando a gente passa essa cultura da infância, a criança vai estar... é o momento que ela está Inteira. absorvendo experiências e aí depois ela elabora no brincar. Então, eu acho que também tem muito essa relação. A gente também entender nosso papel de introduzir repertório, introduzir material bruto, vamos dizer assim, para a criança elaborar no brincar. Eu acho que também tem essa relação. E eu acho muito bacana, né, a relação, a preservação da ancestralidade das brincadeiras tradicionais de cada localidade, né? Exato. Então, eu acho que era bom a gente, porque trouxe aqui, tem uma pergunta sobre isso, né? A gente daqui a pouco, eu acho que a gente já está só, acho que é uns 10 minutos, né, para terminar, no instante Meu foi, Deus! né? E aí eu queria ouvir um pouco sobre essa coisa da importância ancestral de se manter as brincadeiras de repertório tradicional, né, de cada localidade. Como é que isso desenvolve a humanidade na criança, né? Ou nas pessoas daquela localidade. Aí eu queria só Eu ouvir, o que é que estava você acha? vendo esses tempos o documentário que tem o Território do Brincar, né, que eu já tinha visto, e eu Hum, não tinha visto o Terreiro, Terreiro do Brincar, eu não tinha assistido, eu assisti agora na quarentena. E ele fala do brincante, né? Porque no Tarja Branca também fala muito isso, do brincante, da cultura da gente, da cultura nordestina, pernambucana, que e aí isso para mim faz um sentido tão profundo, sabe? Essas tradições fazem a gente pertencer, né? A gente pertence àquilo, a gente pertence àquela história. Então a gente saber disso, a gente entrar em contato com esses saberes tradicionais, a gente é isso, a gente está perpetuando um conhecimento de sempre, né? A gente está passando e fazendo parte daquilo, a gente se sente fazendo parte. Só falando um pouco sobre isso em relação, por exemplo, ao carnaval, que para mim é uma questão muito forte, né? É uma tradição nossa em Recife muito forte, em Pernambuco. E eu acho assim, muitas pessoas colocaram o carnaval de rua como se ele não fosse muito para criança. E aí foram começando a criar várias festas privadas para as crianças brincarem. E isso para mim é uma coisa que eu sempre fico pensando, sabe? Porque a questão do carnaval, do São João, isso eu tô falando só de alguns exemplos, a gente aprende na rua, a gente aprende a ver na rua, eu tenho uma foto muito pequena com meu pai, assim, meu pai me botou na cacunda, eu muito pequena em Olinda, vestida com a roupa do Oxapoco. Mas assim, eu tinha 6 meses que minha tia fez uma fantasia para mim. Então, eu acho que a gente pode pensar sobre essa questão da rua, né, da cidade e do que se aprende na cidade sobre história, sobre pertencimento e sobre a nossa relação com o ambiente, com aquele lugar. Eu acho que a gente tem que pensar nisso, como é que a gente está passando isso para as crianças também, sabe? Tem a questão que você falou das brincadeiras tradicionais e populares, que também eu acho que são importantíssimas, tanto é que eu levo os brinquedos para todas as festas e todos os dias do brincar. E é lindo você ver a relação do pai ensinando para o filho ou da avó ensinando para o neto a brincar como eles brincavam daquilo. Então, eu acho que é importantíssimo a gente colocar para frente essa cultura da infância, porque é isso, eu acho que dá pertencimento, a gente se sente fazendo parte da história, né, da humanidade. E também acho muito importante essa questão da cultura popular, a gente entender e conhecer a nossa cultura popular e a gente passar para as crianças a cultura popular mesmo. Claro que sabemos que tem violência, sabemos que as cidades não são tão acessíveis e abertas à infância, né? Tanto é que tem o projeto Urba 95, que discute a criança na cidade
e faz ações levando as crianças para a cidade. Em Recife está tendo alguns projetos desse Urbano 95, e tem a Ares, que também está fazendo projetos interessantes sobre isso. Mas pensando em relação à cultura popular, ao brincante, eu acho que a gente precisa valorizar mais isso e repassar isso para as crianças, sabe? É uma coisa que eu tenho pensado muito. Claro que é muito confortável um carnaval no ar-condicionado fechado e a gente lá seguro, tranquilo. Mas essa relação com a natureza e essa relação com a cidade é muito, muito, muito importante para a criança, porque a gente só cuida do que a gente conhece, né? Então, para a criança cuidar da cidade, ela tem essa empatia pela cidade, ela precisa ter essas relações e esses vínculos, e a gente precisa estar junto do outro. A gente, nessas questões do carnaval mais isolado, ou do São João mais isolado, a gente se fecha para o outro também. Esse outro, esse diferente. E a gente, enquanto adulto, enquanto criança, a gente tem que entender que a gente precisa estar junto do outro, estar junto do diferente para aprender com ele e construir juntos a cidade, o país, o mundo, né? Enfim, a gente precisa inventar esse mundo como as crianças inventam as brincadeiras. A gente acho que só está com uns 3 minutinhos, e aí eu queria só finalizar ouvindo você um pouco sobre brincadeira, saúde emocional, autocuidado e alimento criativo. Como é que essas coisas dialogam? Mulher, dava mais uma live só para isso. Só mais, a gente pode fazer outra só com isso. Eu falei um pouco sobre essa questão da elaboração, né, do brincar, das crianças elaborarem sentimentos. Mas eu acho que, já que eu tenho muito pouco tempo, eu vou falar sobre isso do lúdico para nós adultos. Esse alimento criativo para nós adultos. Porque eu acho que quando a gente está integrado com isso, a gente é multiplicador, né? Então, se uma professora está sendo bem alimentada criativamente e ludicamente, ela é uma multiplicadora ali para 20 crianças. Então, 20, enfim. E aí eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com os nossos pequenos prazeres, com os nossos momentos lúdicos, com a nossa saúde mental. A gente precisa literalmente cuidar de quem cuida. Tem o filme O Começo da Vida, que para mim também é outro filme maravilhoso, que fala muito disso, né? Da gente entender que os cuidadores dessa infância estão cuidando do futuro da humanidade. E eu acho que a gente precisa entender disso em relação à criança, em relação à nossa importância para a criança, mas eu acho que a gente precisa entender disso na nossa importância para a gente. Sabe? O brincar livre é importante por ele mesmo. A nossa relação com nossos prazeres é importante para a gente mesmo. E uma pessoa feliz é revolucionário. Ela muda o mundo, porque o mundo precisa de pessoas felizes, pessoas integradas com elas mesmas, pessoas que se escutem, escutem seus desejos e realizem seu pedacinho de sagrado, como eu botei lá no texto, porque eu acho que isso é o que a gente tem de mais precioso, né? É a nossa essência, é quem a gente é, e eu acho que a gente tem que estar pensando muito nisso. Como eu estou fazendo para me alimentar criativamente? Como eu estou fazendo no meu dia a dia para me alimentar ludicamente? Gabi, só tenho lhe agradecer, de verdade, viu? Foi lindo, adorei. Obrigada, adorei. Nos encontraremos também. Outras vezes, Por viu? favor, esse último tema foi maravilhoso. A gente pode fazer Não uma foi? Muito obrigada. Até a próxima, convite. Gabi. Beijo. Um cheiro, querida.